Ora, muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, dia 21 de junho de 2021, vamos dar continuidade aqui às leituras do livro de Francisco de Gouveia, A História de Lobão e de suas famílias. Hoje é o primeiro dia do verão de 2021, é o dia do solstício também do verão, e por isso, e por consequência, é o maior dia do ano e é a noite mais pequena também do ano. Vamos hoje falar aqui de algumas temáticas que serão bastante interessantes. Vamos falar das escolas e dos respectivos professores e das estradas, pontes e rios da aldeia, isto numa perspectiva histórica, com algumas curiosidades, com algumas informações, com alguns registros que, de todo, a maioria dos lubanenses não conhecerão. Outros pormenores já serão de conhecimento geral, mas há aqui algumas coisas que nós, de facto, vamos aprender e vamos ter conhecimento pela primeira vez. Portanto, vamos aqui começar pelas escolas e professores. Lobão teve como seu primeiro mestre de escola António Gomes, mandado improvisar por Manuel Leitão de Viseu, e que aparece em 1633 a casar no lugar de várzea de cavalos com Ângesa Simões. Eu acredito que haja aqui uma gralha e será Ângela Simões. No século seguinte, Lobão não tinha escolas próprias e assim o ensino era ministrado por grupos em casa dos professores ou dos padres da freguesia. Como é sabido, os padres eram fortes em português, devido ao muito aprender de latim nos seminários, língua oficial nos rituais da Igreja e que vigorou até à segunda metade do século XX. Na biografia dos bacharéis de Lobão está mencionado que fizeram as suas aulas práticas com os padres da freguesia antes de seguirem para a Universidade de Coimbra. No passado não havia ensino secundário e o acesso à universidade era feito logo a seguir à aprendizagem dos chamados estudos preparatórios. Por este motivo, aparece o Stanislau Lopes do Soito a ingressar na Universidade de Coimbra com apenas 11 anos e a formar-se em cânones antes de fazer 19 anos. Sousa Lobão entrou já com 12 anos e também aos 20 anos já era bacharel em cânones. Esta situação foi alterada com a reforma da Universidade de Coimbra em tempos do Marquês de Pombal e da presença do nosso conterrâneo Seabra da Silva de Várzea de Cavalos como desembargador do Paço Real. Mestre Cândido de Figueiredo refere nas suas memórias que aprendeu latim em Lobão com o padre Diniz, mas aqui certamente que o ensino se limitava aos cânticos e ladainhas da Igreja Matriz, onde ele desempenhava funções como ajudante do padre e do sacristão. Ainda no princípio do século XX aparece o casal de professores Ferreira a lecionar crianças de ambos os sexos em sua casa situada em frente ao estabelecimento de Alfredo Alves Dias, Grafanato, cujas ruínas se prolongaram até à década de 1960. Em 1907 aparece a Escola Mista de Várzea, tendo como primeira professora Dona Aurora Amélia, a que se seguiu Dona Branca Maria de Figueiredo Mamed. Esta Escola Mista de Várzea funcionava nos pavilhões construídos para o efeito na casa de António Rodrigues dos Santos, que era pai da Dona Branca Mamed e era, ao mesmo tempo, presidente da Junta de Freguesia de Lobão. A Escola Mista de Várzea foi assim a primeira escola primária oficial de Lobão. Quando Salazar foi chamado a primeiro-ministro em Lisboa, era ainda de improviso que funcionava a maioria do ensino primário em todo o país. Por esta época, funcionava no Salão Nobre do Casarão de Pedra a Escola das Raparigas do Soito, sendo professora Dona Matilde Fontoura de Carvalho, residente no mesmo casarão, que pertencia a Francisco José de Gouveia. Como professora, seguiu-se Dona Fernanda de Oliveira Pinto e que se manteve a funcionar até 1948. Dona Fernanda de Oliveira Pinto, recentemente casada, vivia no anexo do Solar do Soito, pertencente ao mesmo proprietário. Em vários concelhos do país já funcionavam as escolas Conde Ferreira, mas no concelho de Tondela só havia uma instalada no Largo da Feira. Estas escolas tinham sido mandadas construir por um comendador português, muitos anos imigrado no Brasil. Com o plano dos centenários, em tempo de Estado Novo, surgem novas escolas por todo o país, sendo a freguesia de Lobão contemplada com a Escola dos Rapazes, na Corredora, a que se seguiu a Escola das Raparigas, na Estrada do Quinto. Para a primeira escola vieram os alunos da Escola Mista de Várzea e para a segunda foram as alunas da Escola das Raparigas do Soito. Lobão passou assim a ter duas escolas de raiz, uma para cada sexo. Vamos agora aqui à Escola dos Rapazes na Corredora.
Para a concretização desta escola, muito contribuiu Reinaldo de Oliveira, delegado da União Nacional, e a família Gonçalves da Cunha, com o seu familiar colocado como secretário do então Ministro do Interior. Em 15 de maio de 1927, veio um subsídio do governo para a sua construção, no valor de 30 mil escudos. Foi constituída uma comissão para gerir este dinheiro e o andamento das obras. Era formada por Francisco José de Gouveia, proprietário de Açoito, Agostinho Nunes Ferreira, professor, Francisco Henriques Marques de Oliveira, presidente da Junta de Freguesia. A escola primária dos rapazes foi inaugurada em 4 de abril de 1932. Dotada de 2 amplas salas de aulas, gabinetes para os professores, um átrio ao estilo da época, 2 alpendres com um poço e uma bomba manual de tirar água, 2 latrinas também ao estilo da época e um bom largo frontal, onde a rapaziada se exibia nos seus jogos de futebol, nos jogos da barra, jogos do peão, jogos do botão e das ventoinhas, tão ao gosto daqueles tempos. As salas de aula estavam dotadas de um fogão a lenha para atenuar o muito frio dos dias de inverno. Para esta escola transitaram os alunos da Escola Mista de Várzea. Passamos agora à Escola das Raparigas da Estrada do Quinto. Esta escola foi inaugurada em 1948 com uma construção mais moderna ao evoluir nos tempos. O terreno foi oferecido pela família de Dona Adriana Chucre Gonçalves, ou Chuquer, como preferirem. Dotada também de 2 salas de aulas, gabinetes para as professoras, um grande largo de recreio e melhores instalações sanitárias. Como novidade, tinha uma cantina escolar para apoio às refeições dos alunos. Para esta escola transitaram as raparigas da Escola Mista de Várzea. Nota: a partir da construção destas 2 escolas primárias, houve separação de sexos, como era a política do Estado Novo. Em Lebon da Beira, o número de analfabetos era pouco significativo por pressão dos professores sobre as famílias mais pobres, que pretendiam retirar os filhos das escolas para irem guardar ovelhas. Francisco Gouveia dá agora aqui nota de uma lista de professores de Lebon da Beira. Portanto, aparece aqui o professor António Gomes, de 1633, primeiro mestre de escola assinalado no registro da Igreja Matriz. Dona Aurora Amélia, 1907, primeira professora da Escola Mista de Várzea. Dona Matilde Fontoura de Carvalho, 1938, professora da Escola das Raparigas do Soito. Dona Branca Maria de Figueiredo Mamed, 1925, professora da Escola das Raparigas de Várzea. Dona Fernanda de Oliveira Pinto, 1941, professora na Escola das Raparigas do Soito, primeira professora da Escola das Raparigas da Estrada do Quinto. João Almiro Viana, 1945, professor na Escola dos Rapazes na Corredora. José Diniz, 1945, professor na Escola dos Rapazes da Corredora. Dona Clara Sampaio, 1950. Alberto Henrique Figueira e Costa, do Casal. Foi um professor natural da freguesia, embora nunca tenha lecionado em Lebon da Beira. Estudou no prestigiado Colégio Tomar Ribeiro, em Tondela, nos anos de 1950. Além de estudante, foi futebolista do Clube Desportivo Tondela, tendo sido o melhor marcador de golos de cabeça e, portanto, conhecido por o Cabecinha de Ouro. Em Lobão foi desportista no Cruz Maltina e no Adro do Cruzeiro fazia parte da rapaziada que nos anos de 1950 fazia diariamente jogos que só terminavam quando já não havia luz do dia. Sempre alegre, bem disposto, amigo do seu amigo, professor por vocação e convicção e também um crítico aos professores que abandonavam o professorado para ingressar em profissões mais bem remuneradas. Portanto, este era o professor Alberto Henrique Figueira e Costa, do Casal. Era este professor que eu me estava aqui a referir. Depois temos ainda aqui a Regina de Figueiredo Correia, do Casal. Pronto, eu não sei se... vamos lá ver, Francisco Gouveia eu penso que ele está... Esta lista de professores são professores que são naturais, são oriundos de Lebon da Beira. Penso que... E por isso não aparecem aqui outros professores... não é que os há, nomeadamente eu estava-me aqui a lembrar do professor Ernesto e da sua esposa, que também era professora e foi professora durante muitos anos. Aliás, eles os dois foram professores muitos anos aqui na nossa aldeia, mas que de facto não são oriundos do Lebão. Eu penso que escolheu a forma de elencar aqui os professores, sendo aqueles que são naturais de Lebão. Penso que foi isso, porque faltariam, a não ser assim, faltariam aqui algumas pessoas, e faltam aqui também alguns professores mais recentes,
não é? Já porque nós temos que ver que de facto este livro foi escrito, foi finalizado em 2010, portanto já de lá para cá já houve mais professores, até oriundos cá do Lobão, que passaram a lecionar aqui na nossa freguesia. Pronto, agora vamos aqui às estradas, pontes e rios. As estradas do Lobão. A freguesia do Lobão começou a ser servida num passado longínquo pela via secundária romana que passava junto à Ponte Pedrinha. Passou mais tarde a ser servida com uma estrada estreita em terra batida que, vinda daquela ponte, atravessava o primitivo lugar do Casal Bom, entrava pela Rua do Casal até ao solar do Paço e seguia em frente até à igreja. Em Várzea de Cavalos, passava por trás do Pombal, junto a uma fonte de chafurdo existente, passava entre as quilhas, junto à casa da Viscondensa e dos fidalgos Ribeiro Abranches. Estas quilhas eu penso que serão as quilhas das Gatas. Subia ao largo de São Simão e seguia pelo Pinhal do Édrimo até à ponte de Tondela. Foi já em tempos de José de Seabra e Silva que foi mandada, portanto José de Seabra e Silva, um descendente de um filho de Lubanenses, portanto foi já em tempos de José de Seabra e Silva que foi mandada a construir a estrada real Mielhada-Viseu, a passar entre Várzea de Cavalos e Valverde, nos limites de Lobão. Em tempos de Salazar foi a primitiva estrada real alargada, retificada e beneficiada com piso em macadame e da qual veio a beneficiar a estrada que atravessava a freguesia. No princípio do século XX começaram a circular os primeiros automóveis e bicicletas que revolucionaram a circulação de pessoas e bens. A primeira bicicleta de Lobão está assinalada em 1893. Era seu proprietário o Dr. Silva Sequeira. A primeira caminhoneta a gasogénio surgiu na freguesia nos anos de 1920, ao serviço da fábrica da Naia, destinada ao transporte de troncos de pinheiros e dotada de pneus sem câmara de ar. Passemos agora à estrada do bairro de São João, Canas de Sabugosa. Em 1924 é feito um primeiro estudo da ligação do bairro de São João à Naia, pela Câmara Municipal de Tondela, por sugestão de Francisco José de Gouveia. Começou a funcionar com um piso de terra batida com areia e veio facilitar o acesso a Canas de Sabugosa, ao apiadeiro do Casal do Rei e à fábrica da cerâmica. Foi alcatroada já no final do século XX, sendo um bom acesso de entrada e saída da freguesia. Para melhor situarmos, esta estrada é vulgarmente conhecida por a Estrada das Cabecinhas. Falemos agora das pontes do Lobão da Beira, que Francisco de Gouveia também faz referência no seu livro. Então vamos começar aqui pela Ponte Pedrinha. Esta ponte, que já vem mencionada nas inquirições de 1258, embora tenha recebido obras posteriores, deve ser de origem romana. A sua arquitetura é ao estilo romano. Segundo os historiadores das pontes romanas, Jorge Coelho, na revista Beira Alta, os exércitos romanos vinham acompanhados de hábeis engenheiros prontos a construir num curto espaço de tempo pontes que facilitassem o avanço das suas legiões. Estas pontes ficavam com as marcas de forfex, ou seja, umas cavidades no fundo do arco destinadas a suportar os troncos de árvores de suporte. Tive a oportunidade de me deslocar ao fundo do rio, onde estão bem patentes 8 marcas de forfex. Amadeu Ferraz Carvalho, um erudito na história das terras de besteiros, opina que a Ponte Pedrinha não é romana, embora muito antiga na sua forma original e que teve obras posteriores de conservação e ampliação para a dimensão atual. Tendo em conta que tinham passado 120 anos desde a independência de Portugal até às inquirições de 1258, onde já vem mencionada a Ponte Pedrinha, e quando os reis apenas se preocupavam em expulsar os mouros e a povoar as terras conquistadas, não me parece que a ponte seja dessa época. Os árabes, que dominaram a região desde 711 d.C. até à reconquista afonsina, com exceção de alguns templos ao estilo árabe, não deixaram grandes obras a marcar a sua presença. Aproveitavam para circular nas antigas estradas romanas. Resta assim a antiga ocupação romana de 309 a.C. a 410 d.C., que assim se prolongou por mais tempo e deixaram muitas pontes e uma grande rede de estradas de norte a sul do país, denominadas de itinerários principais e vias secundárias romanas, como era o caso nesta região. Deve assim ser deste período a Ponte Pedrinha, a exemplo da ponte romana de Ferreirós e de Parada de Gonta. Esta ponte ficava no prolongamento da estrada romana, que vinha desde Conímbriga, por Bobadela, Beijós, Lagiosa, Ponte Pedrinha, São Miguel do Outeiro e a seguir bifurcava para Queirã e Viseu.
Francisco Gouveia faz aqui, também dá aqui, coloca no livro aqui um poema do poeta popular Horácio Antunes, meu grande amigo, como já referi, e que já não faz parte do mundo dos vivos, e que tenha o eterno descanso e que a sua alma esteja em paz. Há aqui uma poesia alusiva à Ponte Pedrinha que eu vou passar a ler. Ó Ponte Pedrinha, tu tens linda cor, as pedras musguentas, negras e cinzentas te dão valor. Tanta vez te passei com frio e calor, em que namorava, mas pouco amava o meu primeiro amor. As tuas alminhas fazem divisão, ó Ponte Pedrinha, tu és inteirinha do meu querido Lobão. Ó vento, dindim foi teu companheiro, já no passado gasto e cansado, o pobre moleiro. A tua levada, onde a água amoa, e os teus moinhos com telhados branquinhos da farinha que voa. Paisagens bonitas, pertinho do Dão, tu és a alegria do rio Pavia, do meu coração. Sim, muito simples, mas muito bonito este poema de Horácio Antunes. Vamos agora falar da Ponte de Várzea. Esta ponte, situada sobre a antiga Ribeira de Asnes, foi construída à semelhança da Ponte Pedrinha e dotada de arcos ao estilo romano, mas construída num período muito mais recente. Antes da construção desta ponte, a passagem da Ribeira era feita um pouco mais acima, por onde circulavam cavalos de bois e carroças. O caudal da Ribeira era fraco e no verão secava. Naquele local passavam as pessoas a pé, saltando de pedra em pedra e por vezes de calças arregaçadas. Passava uma pessoa de cada vez e, por esse motivo, Cândido Figueiredo chamava a estas passagens uma veçada, isto é, passagem um de cada vez. Em dias de inverno, o basófia, aqui entre comas, enchia e a passagem era mais difícil, aproveitando os peões por passar pela levada do Espadanal. No final do século XX foi construída a atual ponte, tendo os engenheiros o bom senso de deixar para a posteridade os arcos da antiga ponte. Vamos agora falar, da Ponte da Ortigosa. Situada na Ínsua, sobre o rio Pavia, esta ponte foi construída em tempos de grandes melhoramentos na freguesia no ano de 1935. Eu penso que esta Ponte da Ortigosa é denominada mais vulgarmente por Ponte Nova. Penso que será isso. Portanto, esta Ponte da Ortigosa será a Ponte Nova que passa ali nos terrenos junto à Ínsua e perto da levada da Ínsua. Ora, Ponte da Ortigosa, situada na Ínsua, sobre o rio Pavia, esta ponte foi construída em tempos de grandes melhoramentos na freguesia do ano de 1935. Repito, esteve muitos anos sem acessos ao tabuleiro, pelo que só havia trânsito de peões. Ponte já construída em cimento, de tabuleiros de linhas direitas e as fundações assentes em grandes troncos de pinheiros verdes. Era utilizada pela população da Lagiosa, Vinhal e Póvoa do Salgueiral nas suas deslocações a Lobão ou a Tondela, onde iam à feira pagar impostos. Muito bem. Agora vamos passar aqui aos rios do Lobão. Os rios do Lobão da Beira, que também estão aqui referidos no livro por Francisco Gouveia. Ora, Rio Pavia ou Rio Asnes tem uma extensão de 39 km. Este rio nasce um pouco acima da cidade de Viseu, num sítio denominado Mundão. Atravessa esta cidade, passa pela freguesia de Parada de Gonta, entra em Lobão um pouco acima da Ponte Pedrinha, fazendo fronteira com a freguesia da Lagiosa do Dão até aos seus limites na Póvoa da Candosa, antes de desaguar no Rio Dão, abaixo de Ferreiros. Tem como afluente a Ribeira de Asnes, que entra em Parada de Gonta. Tem na freguesia a Ponte Pedrinha. Eu estou a ver aqui esta informação. Tem como afluente a Ribeira de Asnes. A Ribeira de Asnes é a Ribeira do Lobão, é a que passa em Várzea. Portanto, eu não acredito que tem como afluente. É provável. Sim, pronto, é mais abaixo, exatamente. Portanto, tem como afluente a Ribeira de Asnes, que entra em Parada de Gonta, é que eu não estou a ver muito bem, mas pronto. Eu fico aqui com esta dúvida, não sei se esta informação será a mais correta, mas parece-me assim à primeira vista que não. Mas vamos em frente. Tem na freguesia, portanto, continuando a leitura, tem na freguesia a Ponte Pedrinha, romana, e a Ponte da Ortigosa, que serve a Póvoa do Salgueiral e o Vinhal. Tem 5 levadas, portanto, isto estamos a falar do rio Pavia, portanto, ou o Rio Asnes, como era antes denominado. Tem 5 levadas, uma acima da Ponte Pedrinha e outra abaixo, a levada da Ribeira do Julião, a levada das Alcacerias, a levada do Pego, a levada da Ínsua e a levada do Arnado.
junto das quais havia moinhos de cereais, lugares de azeite e casario que formavam as póvoas. Nas inquirições de 1258 é descrito como tendo muitos peixes e enguias, inundações lodosas e nas suas margens amieiros, salgueiros e chopos. Nas suas margens são assinalados 3 reguengos reais, abaixo da Ponte Pedrinha. Este rio começou por se chamar Rio Asnes, em toda a sua extensão, passou a Rio Pavia só abaixo da Ponte Pedrinha e numa fase posterior a Rio Pavia desde a nascente até à Foz, nome pelo qual é atualmente conhecido. O rio tinha muitos peixes, bogas, enguias, robalos e barbos. E Francisco Gouveia volta aqui a colocar um poema de Horácio Antunes, alusivo ao Rio Pavia. E diz assim o poema: Corre, corre, meu Pavia, ligeiro a saltitar, noite e dia não podes parar. Passas valas e ribeiros tantas vezes a saltar, onde recebes as lavadeiras que sua roupa aí vão lavar. Com o Cris e o Rio Dinha vais unir-te a teu irmão, levando água fresquinha que vais oferecer ao Dão. Corre, corre devagar, Pavia, não tenhas medo, porque vais encontrar o teu pai que é um mondego. Bonito. E para terminar aqui os rios e os cursos de água relativos ao Lobão, vamos aqui falar da Ribeira do Lobão, ou Ribeira de Asnes, como antes, ou antigamente era conhecida e denominada. Portanto, Ribeira do Lobão, Asnes, tem uma extensão de 16 km. Esta ribeira, que nasce em Budiosa e Farminhão, começou por se chamar Ribeira de Asnes, Ribeira de Asines, Ribeira de Várzea e finalmente Ribeira do Lobão, e cuja povoação atravessa. Tem um caudal fraco, pouca vegetação nas margens, seca no verão e é afluente do Rio Dinha, onde desagua abaixo da póvoa de Rodrigo Alves. Exatamente, é afluente do Rio Dinha. Sim, portanto, aquela informação que há pouco referia, que Francisco Gouveia referia, não está correta. Portanto, ele é afluente, de facto, é do Rio Dinha e não do Rio Dão. Assim faz mais sentido. Tem algumas levadas, junto das quais havia moinhos de cereais e também casario de apoio aos moleiros e suas famílias, formando as póvoas. A levada do Espadanal servia de passagem pedonal para o trajeto de Tondela, porque encurtava caminho. Junto ao moinho desta levada havia a casa do moleiro Zeferino Rodrigues, natural de Nandufo. Tem margens de regadio próprio para pastoreio e sementeira de milho e outrora também para linho. Tinha na levada da regadia, além do moinho, um lagar de azeite que nos anos de 1950 era propriedade de Dona Adriana Gonçalves. Aqui laborava e vivia desde 1870 a família Galinhas, moleiros de profissão. Havia também levada e moinhos na Sabugosa e no Frazão. Os moinhos da Sabugosa eram propriedade da família Corte Real. Nos moinhos da Sabugosa laborou muitos anos o moleiro Zeferino Rodrigues e seus descendentes. Durante o verão, com pouco caudal de águas, os moleiros deslocavam-se para os moinhos do Rio Pavia, com água corrente durante todo o ano. Com o evoluir da força motriz e a falta de água nos rios, João Coelho, industrial de sapataria, montou um moinho mecânico de moagem de cereais no lugar da corredora no ano de 1950, mas que teve efêmera duração. Pronto, aqui isto aqui até já é mais familiar, tem a ver aqui com familiares da minha mulher, e esta questão aqui do moinho, eu sei, o João Coelho, eu não sei que João Coelho é que está a referir aqui o Sr. Francisco Gouveia, se é o João Coelho, o sapateiro, o mais velho, portanto, o patriarca da família, não é? Estará a falar do João Coelho, do Sr. João Coelho, o filho do João Coelho, patriarca. Mas o que é facto, efetivamente, é que quem teve aqui um moinho, é provável que também tenham tido, eu não conheço, mas teve aqui um moinho elétrico, foi neste caso o meu sogro, o José António Coelho, entre aspas, porque eles não são coelhos, mas foi comum começarem a chamá-los coelhos, portanto, e eles também não levam mal por isso. Sei que o meu sogro, José António Eduardo de Almeida, teve de facto um moinho elétrico aqui junto onde é hoje a minha casa e onde era o antigo, onde foi a sede do clube Cruz Maltina Lubanense. E pronto, já vamos com uma gravação longa, já ultrapassamos os 24 minutos. Amanhã iremos falar aqui de
outros assuntos que também são importantes, pronto, na perspectiva do registro histórico para a posteridade. Vamos falar aqui dos lagares de azeite do Lobão, dos penedos do Lobão, as lendas da nossa terra, já falámos aqui há dias. Iremos falar mais sobre os crimes e os conflitos que aconteceram em Lobão da Beira. Há aqui vários crimes: há o crime do Casal, há o crime em Várzea, há o crime do Samarreiro, há o crime... Estou aqui a folhear... Há o crime das Cabecinhas. Portanto, há aqui uma série de acontecimentos, não é? Que tiveram lugar aqui na nossa aldeia e que amanhã vamos falar. Se tivermos tempo, iremos ainda aos desterrados do Lobão. Pronto, ainda há aqui alguma matéria que nós podemos abordar e que não tenho dúvidas será interessante de ouvir. Então, desejo-vos a todos uma boa semana. Agradecer mais uma vez a vossa atenção e a vossa paciência em ouvir estas leituras. Se virem e se acharem interessante, partilhem, não é? Partilhem nas vossas páginas, partilhem estas leituras, porque de facto é muito importante nós darmos a conhecer a nossa história, e só tem futuro quem também tem passado. Portanto, a todos um muito bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado.